Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Tio Spook aqui, 3 horas da manhã, pra gente bater um papo sobre a minha camisa satânica. Olha, tio Spook é satanista. Eu sou seu tenista também. Isso aqui é do meu amigo Storm, da Califórnia, que joga Airsoft pra caramba. Moleque muito bom. Não é brasileiro, o Storm se não me engano, ele é porto-riquenho. E ele se diverte jogando Airsoft. Eu comprei dele essa camiseta, tá? Não tem nada de satanista. Vocês aqui gostam de ver coisas que não existem, tá? Isso aqui é simplesmente uma carta de baralho, um naipe de paus, onde ele colocou ali um desenho de um bichinho aqui, uma caveirinha, só para poder se divertir, tá? Camiseta espetacular, tecido americano é outra coisa. Então eu comprei dele essa camiseta e eu me divirto com ela, tá? Porque se vocês assistissem os filmes do Storm, vocês iam se divertir também. Hoje a gente vai falar sobre a religião de Madonna. Cara, assim, eu juro, eu tenho um costume muito ruim, e eu preciso mudar meu costume, e eu já sei, eu preciso me policiar de evitar colocar adjetivos sobre algumas coisas. É muito complicado, porque eu fico indignado até onde algumas pessoas chegam, e aí eu realmente fico com isso na garganta, que pra mim realmente é uma canalice. Muita gente tá vendo o show da Madonna e ela tem uns rituais que não são satânicos. Ela realmente bota ali o pessoal com manta preta e tudo mais, que é uma forma de criticar a igreja, fazendo umas missas negras, tá? É uma forma de crítica à igreja. As missas negras, elas foram feitas inicialmente dentro da própria igreja católica por Catherine de Medici, tá? Realmente elas aconteceram, mas isso tem a ver com a igreja, com o Vaticano, a religião de vocês. E aí essas missas negras, eram presididas sim por sacrifícios de criança, placenta, sangue humano e tudo mais, por Catherine de Medici. Que depois, claramente, isso caiu ao público da época, e ela foi ou degolada ou enforcada. Mas ela fazia isso amando dos papas, ela fazia isso amando dos bispos, dos padres. Por quê? É aquela história, né? Se existe o mal, que ele seja meu aliado. Então eles começaram a usar esses rituais macabros da Idade Média para então prefazer ali pactos com coisas que não, com idiotices, tá? Porque eles achavam aquela coisa, né? De tanto que você prega uma mentira, ela passa a ser sua verdade. Então, quanto mais você acredita no diabo, mais energias desse tipo de espíritos, fantasmas, obsessores vão te atormentar. E você vai achar que são realmente o diabo, mas são simplesmente energias advindas da sua forma de pensamento. Infelizmente, veio a público um rapaz que tem nome de pomada de virilha, falar que não, porque a Madonna faz parte aqui da minha fraternidade, porque ela realmente é nossa irmã, ela faz parte aqui do nosso grupo, e virou até uma chacota realmente, porque você percebe que o cara quer se aproveitar disso. Porque ele vende cursos de cabala, sendo que ele não é cabalista. Veja, cara, é aquela história, é que nem uma figura que eu acho genial, né? Que pra mim tem adjetivos piores até, que o cara, ele é um pastor de igreja, ele é formado ali, ou não, ele fez um concurso de teologia barato, de curso livre, e aí ele se torna um pastor, abre um CNPJ de uma igreja, começa a pregar e em contrapartida faz pactos, vende pacto, comercializa pacto. Aí ele começa a ir pro lado da Umbanda, da Quimbanda do Candomblé, começa a comercializar esses cursos, esses ritos, começa a comercializar essas apostilas, depois se converte a um judaísmo que ele tirou do cu. É exatamente o que a gente está vendo hoje. É exatamente a prostituição da religião. O que eu falo para vocês, de coração, eu sempre falei, por favor. Veja, a Madonna, esse aqui é um jornal independente judaico, tá? Eu trouxe um jornal judaico que vai contar para vocês a história da Madonna nesse jornal judaico, tá? Dentro do que ela, essa figurinha aqui toda xelelé, junto ao judaísmo, tá? Viagem de Madonna a Israel provoca polêmica, tá? Esse professor dela, que é simplesmente um cara que vende cursos de autoajuda.
tá? É um cara que vende curso de autoajuda, tá? Isso aqui é o que vocês veem. É realmente a manipulação da mídia perante vocês. E aqui a gente vai falar sobre o judaísmo tradicional, real, tá? Então tá aqui essa fofucha que todo mundo gosta, ela pelo menos aqui já estava mais normal, isso aqui foi em 2015, né? Antes de virar o Kiko com a princesa Leia. E aí o que acontece? Quando você vai aprender o judaísmo, você tem que bater na porta desses caras aqui que são os radicíssimos. Se você quer aprender judaísmo, esses caras é que são foda, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, tá? Esses radicíssimos é que são os caras mais top para você aprender. São os caras que realmente manjam da cabala. Ó, esses carinhas aqui que vocês veem em alguns lugares aqui, São Paulo, em Higienópolis, né? Os caras têm essas tranças, têm o barbão, têm o chapelão deles, né? Estão sempre de preto. Cara, esses caras são os judeus. Esses caras vocês têm que bater na porta deles e falar: senhor, eu sei que eu não sou judeu, mas eu tenho uma admiração tão grande pelo senhor. O senhor pode me ensinar alguma coisa sobre o judaísmo? Ele vai falar: você não é judeu, mas eu posso te ensinar algumas coisinhas. Agora, quando você vê que o cara não é judeu e o cara tá vendendo cursos de cabala, cai fora! Cai fora! É roubada, Bino! É cilada! A Madonna foi aprender cabala com quem? Com um judeu. Com um judeu, com um professor judeu. Olha que puto exemplo. Ela não foi aprender com o Zé Mané. Ela foi aprender com o judeu. Se eu quero aprender sobre budismo, eu vou até um templo budista e converso com o lama, converso com o tulco, converso com quem estiver lá que realmente represente o budismo. Se eu quero aprender sobre cristianismo, cristianismo tem faculdade de teologia, cristianismo você pode ir numa igreja, você pode ter aulas, eles têm provavelmente aulas ali de final de semana para ajudar as pessoas a exegese das passagens bíblicas. Tem cursos de teologia livre, sabe? Teologia dentro aí do cristianismo é muito fácil vocês acharem, tá? Então é assim que a vida funciona. Só que as pessoas caem em golpes. Caem em golpes. E é isso que eu quero que vocês sejam inteligentes, né? Não é aquele tipo de pessoa que chega pra mim e fala: ai, tio, como é que eu aprendo sobre budismo? Eu não posso pegar suas pernas e te jogar pra dentro de um templo budista. Tá? A gente tem que ser inteligente na vida, ter guts, ter realmente vontade para, tá? Mas aqui a gente tem um pouco sobre a história da Madonna, sobre as religiões dela. Esse jornal que eu trouxe, que fala sobre a história da Madonna, é muito legal, é um jornal independente, que fala como é que ela iniciou no judaísmo. Porque tem gente que canta bola, dizendo: ela faz parte do meu judaísmo. Que judaísmo, brother? Você nem judeu é. Não, mas ela faz parte. Você nem. Caralho, velho, a Madonna nem sabe a sua existência. Eu juro, eu vi isso, eu fiquei realmente chateado. A Madonna entra dentro do judaísmo pela influência do seu primeiro marido, que foi o Sean Penn, de 1989, tá? Porque o Sean Penn, o pai dele, que é o Leo Penn, Leo Penn, tem o Leo Penn e Leopardo, ele era o ator na lista negra que vinha de uma família de imigrantes judeus, russos e lituanos. A Madonna deu à luz ao primeiro filho, que seria a filha Lourdes, em 1996. 96, galera, é muito tempo atrás, tá? 96. Tá? Muitos de vocês não eram nem nascidos nessa época. O pai do bebê era Carlos Leon, o preparador físico de Madonna. A maternidade fez com que a Madonna voltasse a pensar sobre sua própria educação religiosa e como ela queria criar Lourdes. As crenças religiosas sempre fizeram parte da autoeducação. Ela estudou os gnósticos e os primeiros cristãos, o budismo e o hinduísmo. Ela disse a um jornalista italiano: embora eu seja católica até os ossos, procuro algo mais no meu sangue. Veja, ela não é judia, ela nunca se converteu ao judaísmo, ela simplesmente estudou as religiões. Quando ela faz o show dela, e a maioria do povo brasileiro fala: é satânica, porque realmente não tem o devido nível de instrução religioso ou mesmo bom senso para poder achar os significados e os simbolismos daquilo que ela usa em cima do palco. Vamos separar
O que é a expressão artística da Madonna dentro da religião e a expressão artística da Madonna dentro da dança e a performance no palco. A gente já viu a dança aqui no Brasil, em Copacabana, e a performance dela. Eu vi algumas coisas. Beleza, entendi. Veja, o povo de Israel olhando aquilo, falando, ela representa a Cabala, essa mulher dançando assim? Não, não representa. O povo de Israel, ele é extremamente conservador, ele é extremamente ligado aos seus bons costumes, à moralidade. O judeu não é uma pessoa que curte muito essa libertinagem, tá? É uma pessoa extremamente religiosa, principalmente aqueles que moram em Israel, tá? Eles são mais reservados. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente está falando dos religiosos, tá? Aquele que segue realmente, que vai fazer as cerimônias, que, né? E tudo mais. Então a Madonna causou um estresse, eu vou mostrar para vocês, tá? O simbolismo da Madonna envolve uma prática de resposta contra a igreja, o que eu acho maravilhoso. Por quê? Porque além de representar as missas negras, que realmente eram realidade dentro da igreja, e demonstrar a hipocrisia do Vaticano, o qual, se você pegar a história de todos os papas, é assustador a história deles. Eu trouxe aqui na playlist podcast um livro que conta toda a história dos papas, inclusive papas que tiveram seu caixão lacrado e ninguém viu o rosto. Por quê? Porque foi comido pela sífilis, uma doença sexualmente transmissível. Infelizmente, Roma é conhecido como a cidade dos filhos da pátria. Tem os filhos da pútria, mas esse caso é os filhos da pátria. Por que os filhos da pátria, né? Porque os papas tinham relações sexuais com prostitutas e engravidavam as prostitutas. E não assumiam seus filhos. E eles ficavam largados lá, a Deus dará. E essas crianças cresceram sem pai. São chamados de filhos da pátria. Coitada da mãe, que já é, né, uma moça do meio. Mas ali são os filhos da pátria, tá? Então ela faz uma crítica social. Eu já fiz várias críticas sociais da igreja e ela alimenta isso. Porque ela é contra os dogmas da igreja previstos desde a Idade Média até os dias de hoje. Esse negócio da orientação sexual, né, que o Papa já falou, esse negócio sobre o aborto e tudo mais, que a igreja realmente abomina. Mas a igreja não tem poder mais perante muitos estados. Então dane-se o que a igreja falar. Mas infelizmente para uma sociedade que é julgadora, faz a sua condenação. Então a Madonna torna-se um elemento contra a igreja. Por isso que você vê aquela missa negra, por isso que tem o simbolismo pesado, umas cruzes invertidas e tudo mais, que é uma resposta anti a igreja. Ok. Agora você tem simbolismos do budismo e do hinduísmo. Tudo bem, cara. Eu não vi nada do budismo, tá? Afinal, o que o budismo vai ser contra a Madonna e o que a Madonna teria contra o budismo? Absolutamente nada. O islamismo já é muito radical dentro de diversos aspectos. A questão da burca, a questão da mulher ser apedrejada, caso realmente ela viole o que está no Alcorão, ou mesmo os ditames dentro da sociedade. Então eles têm outras regras e métricas, seja os sunitas, seja os xiitas, sejam outras ramificações ali que acontecem, né? Por mais que 90% sejam sunitas e 10% sejam xiitas, que são os mais radicais ortodoxos e que realmente seguem o Alcorão de cabo a rabo, ela pode fazer suas críticas também. Beleza, então o show dela é uma crítica do começo ao fim dentro do critério simbolista. Não é satanista, tá? Não é. Ela não faz parte de um satanismo. Você viu o satanismo aqui? Então ela estudou gnósticos, primeiros cristãos, que a gente já trouxe aqui do Gerd Tyson, meu amigo professor da Alemanha, doutor em teologia, Gerd Tyson, os primeiros cristãos. A gente já trouxe aqui. Você está perdendo tempo, amigão. Vai lá na playlist do podcast, tem lá os primeiros cristãos, as primeiras comunidades cristãs. Tá aqui, ó, a Madonna é fã dos caras. O budismo e o hinduísmo. Cadê o luciferianismo? O luciferianismo não é religião. Cadê o satanismo? Caso contrário, ela falaria, eu sou satânica. Não falou. Então por que o satanista levanta a bandeira dizendo, ela é do nosso time? Cala a boca, velho, ela não é do seu time. Ela nem sabe o que você é.
Ela simplesmente junta esses aspectos do simbolismo e aí sim, eu vou a favor da Madonna. Eu acho legal quando ela faz um show e onde tem essas cerimônias, que, claro, respeitando todo o bom senso da ética e moral de cada lugar do mundo que ela está inserida, né? Vai fazer um show ali com sacrifício de criança para, né, fingir que é Catherine de Medicine, aí não vai rolar, aí já é too much. Mas enquanto tem os caras vestidos de preto, com a túnica de preto, com fogo, andando em círculo, tem lá o girando o negócio com as pessoas e tudo mais, cara, não significa absolutamente nada, tá? É simplesmente, ao invés de usar as roupas brancas da igreja, como um papa, ela cria uma missa negra dela, que foi visto pela Catherine de Médici, as missas negras que aconteciam na Idade Média dentro do Vaticano. Cara, não tem nada demais. É história. É história. Ela está lidando com elementos da história. E aí ela discute o seu dilema com a produtora de cinema Susan Becker, que mencionou que ela estava frequentando aulas ministradas por um rabino sobre a tradição mística judaica chamada Kabbalah. Kabbalah, ou Kabbalah, significa tradição. É um dos ensinamentos mais bonitos e mais complexos, pois envolve um misticismo. O misticismo judaico, nesse aspecto, uma parte dele foi escrito e a outra parte é a transmissão oral. O budismo tem isso e assim é de cabo a rabo, eu fico doido, cara. Doido com isso. Doido. Por quê? Porque muitos budistas têm muito medo de que aconteça a profanação dos seus textos, que isso caia na mão dos chineses, que os chineses torturam e matam os praticantes budistas como hobby. Eles têm campo de concentração na China, tá? O hobby deles é matar budista. Eles matam o tibetano. O hobby deles é isso. Eu já trouxe vídeos demonstrando isso, tá? Então, assim, o budismo também é como o judeu. Você quer aprender? Eu vou te ensinar uma parte que está nos textos, mas o resto você vai ter que vir aqui e pegar pessoalmente. É sério. É sério. E aí a gente tem que correr atrás onde tem um lama. Eu tenho aula com o pessoal da Califórnia. É complicado. Eu tenho que ir atrás dos caras. Mesma coisa a Cabala. A Cabala é restrita para praticantes do judaísmo, tá? Você pode até entrar até um certo conhecimento, depois você não, principalmente se você não for sangue judaico, que é o que a Madonna não é. Ela não é judia, tá? E ela sofreu represárias, sim, de Israel, dizendo, cara, você não é, você tem limites. Tá? Tanto que depois ela abandona a Cabala. Ela abandona. Então vamos lá. Então ela entra na Cabala. Até os meados do século XX, a Cabala era uma disciplina esotérica reservada para o estudo dos homens judeus casados, com mais de 40 anos de idade, que já eram bem versados em todos os aspectos da Torá. Mas um rabino excomungado chamado Philip Berg começou a ensinar a versão dessa antiga tradição da sabedoria judaica a todos os visitantes de Los Angeles. Veja, esse cara, ele é excomungado. Ele é o John Wick. Ele é excomungado. Entendeu? Tipo assim, beijo, cara. E aí o que acontece? Ele sai do judaísmo tradicional, ortodoxo, e ele cria um centro dele para ensinar nos Estados Unidos, longe de Israel, aquilo que ele acha que deve ser ensinado. Então ele não é uma pessoa realmente um radicíssimo, um judeu praticante enfiado lá dentro da sinagoga, que realmente traz 100% ali das práticas como uma obrigação. Ele é um cara flex. Veja, isso acontece no budismo? Acontece também. Tá? Acontece, por exemplo, quando você vê que certos lamas eles não têm habilidade de poder ensinar de uma maneira correta. O Dalai Lama fez um gesto desse tipo, se não me engano foi em 2017, 2018, onde realmente tinha um lama que não tinha uma habilidade tão boa para ensinar e apresentou alguns problemas. E aí ele falou, tchau, até logo. Foi, mandou o cara embora. O cara foi ensinar onde? Na Tailândia, que é o lugar onde é um free country dentro do misticismo. Qualquer coisa ali para eles faz aí para mim, entendeu? E aí ele foi ensinar lá e morreu lá. Morreu. E o Dalai Lama falou, ele não é mais um lama, ele não é reconhecido mais como um lama. Tirou o cara da jogada. E assim acontece, tá? E aí o que acontece? O Berg, ele não exigia nenhum conhecimento prévio do judaísmo ou hebraico, o que pro judeu não rola, cara.
Não rola. E ele atraiu seguidores. Então, tinham celebridades como Demi Moore, Ariana Grande, Britney Spears, Diana Keaton, Roseanne Barr, Sandra Bernhard e o mais notável e ardente, Madonna. Então, assim, de novo, é um forfã, você entende? É um forfã. O cara, ele realmente cria um negócio que não é ortodoxo, ele não segue os ditames da religião, então ele abre as portas para qualquer pessoa falando, brother, senta aí, vamos bater um papo, você me paga, você me dá o sustento e eu te ensino. Então a Madonna achou um cara que é simplesmente um comerciante do judaísmo. Comerciante. Ele deixou de ser reconhecido ali, ok? E aí o que acontece? Ela começou a frequentar aulas de cabala, nesse centro dele cabalístico, e aí achou lá o que ela realmente procurava. Ela acreditava que a cabala era exatamente o que ela precisava para se preparar para o seu novo papel como mãe. Veja, ela utilizou a religião como meio para poder ser mãe, para poder ter uma disciplina, para poder, então, educar os filhos. Depois disso, ela descartou a cabala. Descartou. Tá? Ela foi buscar outras coisas. Deixando de lado, por enquanto, a questão de que ela estava sendo ensinada no Kabbalah Center, e isso tinha alguma relação com a tradição mística judaica explorada no Zohar, que é o livro do esplendor, iniciou-se assim um relacionamento de longo prazo entre a Madonna e o centro cabalístico de Los Angeles por um ex-comungado, que se estendeu ao apoio de suas obras filantrópicas e de caridade, especialmente a sua devoção à construção de hospitais e escolas infantis no Malawi, através de sua organização Haissim Malawi. Logo após o início de seus estudos, temas místicos começaram a aparecer em suas canções. Começando com o álbum 1998, aí é com vocês, eu não conheço, tá? Ray of Light, o raio de luz. Madonna disse que uma vez, sobre o seu pré-cabala, o que eu estava pensando antes de pensar, ela disse, não sinto falta de ser um idiota. Mas parece que no Brasil nós temos idiotas que não entenderam o show da Madonna. Uma coisa é a performance dela no palco, o qual eu me surpreendi, botei a mão na boca e tive realmente um choque, que parecia que eu estava fazendo o primeiro reacted de uma música na minha vida, que eu nunca tinha ouvido. A segunda coisa, a performance religiosa dela no palco, o qual eu olhei e falei, mano, que legal, cara, olha os elementos, puta show legal. Porra, é uma coisa que as bandas de thrash metal fazem, de Splitted, tem bandas que fazem isso, puta, de heavy metal melódico faz isso. Cara, é muito louco. Você vê o show do War, show do Manowar, esses shows os caras adoravam essas performances de palco, cara, com manto. Manowar que tem tem o Crow and the King, que é uma puta música bonita. Pô, eles botavam esses coros, né? Os caras tudo como se fosse monge, né? The Crow and the King. Puta música foda. Entende? Os caras botam isso. O Rhapsody, que tinha, pô, uma orquestra de fundo. Cara, não tem nada demais. É como se fosse um heavy metal melódico. A canção de Madonna é de 2000, nós estamos em 2024 anos atrás, hein? Chamado Isaac, que é um nome judeu. De seu álbum Confessions of the Dance Floor, apresenta com destaque o cantor judeu, aí eu não sei o nome dele, que lecionou no Kabbalah Center em Los Angeles e Londres, cantando em um dialeto hebraico, tá? E gravou lá a música dele em hebraico, uma popular canção judaica, cuja letra diz que as portas da terra estiverem fechadas, os portões do céu permanecerão abertos. Olha que lindo, sabe? Beleza. Tem gente que utiliza isso, faz uma conversão espiritual e utiliza. Quer ver uma? Legal? Tina Turner. Tina Turner se converteu ao budismo. Ela tem as canções dela, tudo criando mantras, falando, cantando, se converteu ao budismo. E aí o que acontece? Gira a chave e gera, então, um novo horizonte, um novo patamar dentro da musicalidade. Show! Essa Madonna tá espetacular, entendeu? Show! Muito legal essa postura dela. Madonna pegou pedaços das faixas, então, construiu uma música chamada Isaac em torno de sua parte, com letras apropriadas para combinar, incluindo Abra meu coração e faça os meus lábios falarem, que é uma frase da liturgia judaica adotada no Salmo 51. Seu original, a letra também expressava uma visão do judaísmo baseada na Cabala, que é os portões do céu sempre estarão abertos. Tudo bem. Ainda, Madonna, que escreveu American Life, que
tinham declarações políticas e sociais a fazer, fez através da lente da Cabala. Ensinou que a única coisa que importa na vida são suas relações com as pessoas. Olha que maravilha. A filosofia é, se você realmente despojá-la, ame o próximo como a si mesmo. Ela diz que também ensinou que nada é o que parece, quanto mais enfeites houverem, algo menos real ele será. Cara, essa Madonna estava perfeita, entendeu? É muito legal ver essa Madonna dedicada, tá, ali aos estudos. Mas nós estamos falando isso de 2000 e pouco, tá? Quando sua turnê de 2000 chegou a Berlim, Madonna fez uma viagem paralela com as amigas. Aí tem lá a Gwyneth Paltrow, a Stella McCartney, para visitar o campo de concentração nazista. Aí fodeu, né? A energia é bad, tá? Não pela primeira vez e nem pela última, então a Madonna gerou polêmica com seu vídeo a faixa título do filme do James Bond, Die Another Day. Adoro James Bond. Tenho todos os filmes do James Bond aqui, acho sensacional. Embora já tivesse sido condenada por elementos da Igreja Católica pelo uso sacrilégio da iconografia cristã, dessa vez alguns membros da comunidade judaica ficaram ofendidos. Cara, eu vou falar pra vocês, é que vocês não sabem. Não se brinca com religiões tradicionais. Não se brinca. O fato é o seguinte, aqui no Brasil, como 85% é cristão, e infelizmente as igrejas dão um péssimo exemplo com... a gente sabe os exemplos, vocês viram a Igreja Batista de Lagoinha, vocês percebem ali a presbiteriana, anglicana, tem um monte de cagadas horrorosas que esses caras fazem. Então eles estão sempre no jornal, eles estão sempre sendo presos, as igrejas estão sempre sendo condenadas, os pastores, né, na política são um desastre. Então assim, a igreja torna-se vítima dela mesma. Agora, quando você entra para o judaísmo e o islamismo, brother, não se brinca com esses caras. Porque, veja, se ela abrir uma porta por meio de um excomungado, lá em Israel, o pessoal levanta as orelhas falando, o que ele está fazendo? Porque o cara estaria ensinando uma das religiões mais difíceis, uma das religiões mais antigas do mundo, for fun. E não é assim que funciona. Israel é muito tradicional dentro das suas convicções, ele é muito tradicional dentro da sua religião, ele é muito tradicional dentro de quem está realmente recebendo esses ensinamentos. Eu frequentei sinagoga, eu fui numa sinagoga chamada Shalom, que é um espetáculo, e que foi uma das primeiras a abrir as portas assim para pessoas descobrirem, conhecerem um pouco sobre o judaísmo. Eu tenho meu kippah aqui em casa ainda, esse eu guardei, tá? Que foi me dado por assim, eu tenho dois. Um que foi me dado naquela época, quando realmente eu cheguei até a namorar uma judia, e depois foi me dado por um rapaz, um senhor, que é uma pessoa incrível, que trabalhou na mesma empresa que eu, e que nós sempre nos encontrávamos para conversar sobre religião. E aí um dia ele chegou com o kippah na mão e falou, cara, isso aqui é seu. E ele me deu o kippah. Foi assim um momento incrível, porque meus olhos brilharam, porque eu relembrei os momentos que eu frequentei sinagoga e os momentos que eu estudava, e frequentava as livrarias deles, a livraria Sefer, né, a editora Sefer, e eu adorava aquilo, cara, adorava, era um fantástico mundo novo. Mas eu não sou judeu, e eu não sou judeu messiânico, que eu acho que é um crime judeu messiânico. Então, assim, não se pode realmente se aprofundar dentro desses estudos, porque você tem limites. É para judeus, é para judeus. A conversão é um processo complicado, não é um processo fácil. A mudança de costumes, a mudança de vida, os estudos, as práticas diárias, sabe? O convívio nas sinagogas é realmente uma mudança radical de vida. Então não é fácil. Então a Madonna, ela gerou polêmica e acabou ofendendo os judeus quando ela utilizou os símbolos judaicos. Cara, não se brinca com as religiões mais tradicionais. Leia-se. O hinduísmo não se brinca com o judaísmo, não se brinca com o islamismo, tá? A Madonna ostenta uma tatuagem no braço com as letras em hebraica Lamed, Aleph e Vav. Como se isso não bastasse para pontuar deméritos, os judeus são proibidos de fazer tatuagens. Ponto final. E soletrar um dos nomes de Deus em letras hebraicas em uma tatuagem só tornou tudo muito mais ofensivo.
Veja, quando você vai estudar sobre o judaísmo ele passou por diversas mesclas de povos da região e criou algumas influências dentro do seu vocabulário. É muito complicado porque tem certas palavras que você não sabe nem como pronunciar. Porque você não tem as inflexões das vogais, você tem mais consoantes. E assim, a mescla histórica de certos povos fez com que o judaísmo criasse certas inflexões das palavras, mas para eles, algumas palavras que são consideradas sagradas e que advêm dessa tradição antiga, a qual as palavras não tinham uma pronúncia, somente um simbolismo, você não pode pronunciar e você não pode representar como tatuagens. Mas aí vem a Madonna e caga dentro de uma das religiões mais tradicionais do mundo. Ela caga, isso é cagar, tá? Como isso não bastasse para pontuar os deméritos, tatuagem e tudo mais, e soletrar o nome de Deus em letras hebraicas, só piorou ainda. Tá. Ela também é vista embrulhando um teflin. Puta, o teflin você não pode dobrar, você não pode amassar. Tradicionalmente considerado como um domínio exclusivo dos homens judeus e dificilmente não é um uso aceitável nas tiras de couro para o não-judeu, especialmente no contexto do vídeo. Em 2003, a Madonna começou a escrever livros infantis. Aí é com vocês que eu não conheço esses livros. Porque o que ela lia para os seus filhos não tinha mensagens morais. Madonna contou suas histórias usando a Cabala como guia. E a primeira foi The English Roses, que era sobre 5 meninas de 11 anos, vagamente baseado em sua filha, Lourdes, e suas filhas britânicas da escola. As lições que aprenderam foram sobre ciúmes e inveja. E os lucros dessa publicação foram para a Espiritualidade para Crianças, que é um programa da Kabbalah Center, do amigo dela, né? Um excomungado, que tentou fornecer às crianças as ferramentas espirituais de que necessitam na vida. O livro tirou o 5º filme do Harry Potter do primeiro lugar na lista de best-seller de ficção capador do Reino Unido, que os pariu, hein? Em 2004, ela foi para uma turnê mundial, Reinvention, chamado I'm Going to Tell Your Secret. Isso aí é um documentário, né? O filme que inclui muita discussão sobre suas crenças cabalísticas e culmina em uma visita a Israel, onde ela visitou os túmulos de vários sábios judeus no norte de Israel, bem como o túmulo de Raquel, perto de Belém, que não é Belém do Pará, tá? Em 2004, Madonna estudava Cabala há 7 anos. 7 anos já. 7 anos. Veja, 7 anos para Cabala é nada. Nada. Veja, eu levei 20 anos para chegar onde eu estou dentro do budismo tibetano. Tá? E mesmo assim, ó. Tá? Eu fiquei 12 anos na Ordem Rosa Cruz. E foi muito complicado, não é tão fácil assim. Tá? Porque você vai se deslocando da base, mas mesmo assim não sabe quando você vai chegar no topo. Então é complicado, Cabala não se aprende em 5 anos, Cabala leva muito mais tempo. Você vai levar 15, 20 anos ali para poder estudar a Cabala. De novo, a tradição dos judeus é muito fechada. Até você chegar na Cabala, você tem que aprender primeiro a falar o idioma, né? Para depois começar a abrir os livros sagrados com autorização do rabino, e aí você vai começar a ler esses livros, interpretando realmente as passagens de acordo com o ponto de vista do rabino. Então, nesse caso, cara, é nada, tá? Nesse ponto, Madonna adotou um nome hebraico chamado Esther, em homenagem à cortesã que se tornou rainha e salvou o antigo povo judeu da aniquilação. Ela mesmo se autodenominou. Ela mesmo dá-se o seu nome. Veja, eu posso me dar um nome também. Bill Gates. Bill Gates. Bill Gates vai ser meu novo nome. Tá bom? Então ela se autodenominou. Não foi o nome que ela usou, mas o nome que ela adotou pela mesma razão que um católico escolhe o nome de confirmação para identificar o seu eu metafísico. Vocês percebem? Ela se autodenominou. Ela se autodenomina o que ela quer. Geralmente, veja, eu tive 2 nomes dentro do budismo tibetano, tá? Dentro da tradição Nimpa e dentro de outra tradição da Gelupa. Eu recebi esses nomes através de uma lama reconhecida aqui no Brasil e através do Mingyur Rinpoche, que é uma das autoridades hoje do budismo no mundo.
Eu vi o Minger pessoalmente e o Minger, então, me deu o nome, tá? Eu recebi esse nome de uma autoridade. Eu uso esse nome? Não. Ele não chegou e falou, tio Spook. Não. Então vocês não me veem com esse nome, tá? Mas eu tenho esse nome, tá? Quando eu vou, então, para os eventos budistas, eu posso preencher as fichas de inscrição com esse nome. Madonna finalmente se acomodou em sua nova identidade. Levei muito tempo antes que eu pudesse passar da garota sentada no fundo da classe, impressionada com todas as informações, fazendo anotações para pensar, há um sentido nessa vida. Agora eu sei porque há caos, sofrimento, dor no mundo e posso realmente fazer algo a respeito. Ótimo, ela percebeu o que Gautama percebeu há 5.000 anos atrás. Boa, Madonna! Nunca é tarde. Nunca é tarde. O budismo ele surge exatamente pela percepção do Gautama, tá? Que foi então aquele que trouxe luz ao princípio budista, embora tivesse 3, 4 registros dele antes dessa versão, que seria o Siddhartha Gautama. Então o budismo ele tem outras pessoas que realmente demonstraram isso ao longo da história, mas Siddhartha foi o marco. Então Siddhartha, um filho de um dos maiores reis da Índia, ele percebe que ele não consegue sair do castelo pelo protecionismo da sua família, ele sai e ele percebe o sofrimento da população, a dor e tudo mais. Ele para e tenta refletir sobre aquilo em questões existenciais. Quando ele então identifica isso, ele levanta, volta-se para a sua família, entende as relações entre a riqueza e as necessidades da população e passa a interagir. Mas ele não abandona a realeza, ele continua atrelado à sua família, tanto que o seu irmão é uma das figuras que o acompanha e o critica e até o agride durante toda a sua história. Tá? Tem histórias muito legais da forma como o irmão sempre foi um hater do próprio Gautama. E a mãe dele, então, foi uma grande inspiradora para que ele pudesse, então, guiar o terceiro giro da roda do Dharma e mudar muitas impressões sobre as mulheres dentro da Índia. Então ele muda muito o contexto da história. A Madonna percebeu isso só agora por meio do judaísmo, sem problema, nunca é tarde. Na mesma época, a Madonna pediu a todos os seus amigos próximos e familiares que, olha bichinho, que frequentasse as aulas de Cabala. Ela até atraiu um relutante irmão, Christopher. Ela achou que seria útil em muitos aspectos e foi. Recebi uma série de coisas que foram úteis para mim, mas como instituição simplesmente eu não posso fazer parte disso. O irmão leal para independente, a Madonna sentiu que seu ambiente era o que os Bergs cultivavam no centro parecia antiético aos ensinamentos da Cabala. Eram todos celebridades, os estudos equivalentes a quebrar o seu ego em uma sala cheia de egoístas. Ela caiu em si, que o negócio era falso. Em 2006, o Kabbalah Center estava sob o escrutínio pela aparente desconexão entre suas crenças e práticas. Veja, eu tenho que vir ao público para falar isso. Quando eu percebo que o cara é um excomungado, ele foi expulso do judaísmo. Se o cara foi expulso do judaísmo, quais os méritos que ele tem? Ah, tio Spook. Não é tio Spook, religião tradicional é religião tradicional. A Madonna teve aula de Cabala com um cara que foi expulso do judaísmo. Brother, é a mesma coisa que você ter aula com o padre Kelson. É o padre Kelson? É a mesma coisa, aquele cara lá. É a mesma coisa. Então ele caiu no escrutínio. Isso incluía a venda de água de Cabala, séculos de sabedoria em cada gota, um tipo de creme facial abençoado e restaurador e cópias do Zohar vendidas por 8 vezes o preço que normalmente custaria em uma livraria religiosa. Veja, eu sou docente em ensino religioso. Acabei de fazer uma prova sobre o judaísmo. Tá? Cara, assim, em 5 linhas eu já matei que o cara era charlatão. Por que charlatão? Porque ele não está preocupado com os ditames da sua crença, as regras da sua crença, a moralidade e ética da sua crença. Ele não está preocupado com o povo de Israel,
com realmente profanar os seus ensinamentos, com a prostituição dos seus ensinamentos. Ele realmente cria um centro dele, sem vínculo nenhum, baseado no que ele quer, do que ele acha, abre as portas para os famosos entram, fecha a porta, ele ganha riqueza, enche o rabo de dinheiro, vendendo o que ele quer. Água cabalística, livro 8 vezes mais caro e tudo mais. E a Madonna caiu em si e falou, mano, o cara tá dando um golpe. Ela levou 7 anos para perceber que ela caiu num golpe. Engraçado. Quando eu fui fazer um curso com um vendedor de terapias complementares aqui no Brasil, no primeiro dia de aula, eu automaticamente olhei e falei, esse cara é um golpista. Ele é um estelionatário. Quando a gente estuda a religião e a gente estuda as práticas integrativas, a gente sabe exatamente o que é e o que não é, o que realmente as pessoas vendem. A gente tem o guts, a gente tem o feeling, sabe exatamente que tipo de pessoa é que está comercializando esses produtos. E tem otário que está fazendo o seu nome por cima da Madonna. Dizendo, não, porque a Madonna aqui faz parte da nossa fraternidade, faz parte aqui da nossa organização. Mano, o estudo de cabala dela, o cabala que eu vendo e tudo mais. Beleza, cara, a sua cabala então é uma cabala de estelionatário. Que é exatamente então essa cabala que o cara está comercializando. E que a Madonna caiu em si e falou, tchau, até logo. Em 2011, Madonna estava dissociando seus esforços filantrópicos, incluindo Raising Malawi de seu envolvimento com a Kabbalah Center, que até então estava sendo investigado pelo IRS e pelo Gabinete de Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Parabéns! A gente acabou de pegar um estelionatário no Brasil que vende cursos cabalísticos dizendo que a Madonna aqui, ela é nossa brother, ela tem o nome de Esther e não sei o quê. E parabéns, olha aqui, ó. É golpe. Estelionato. É golpe. Cara, é o que eu falo pra vocês. Você vê, a Madonna se frustrou. A Madonna se decepcionou. A Madonna percebeu que, infelizmente, dentro de uma religião tão nobre, cara, o judaísmo é foda. O judaísmo é um espetáculo. Por mais que o Velho Testamento seja um livro muito ruim de se ler, onde tem bestialidade, tem morte de mulher, tem misoginia, tem estupro, tem tudo, tá? Tem tudo, tudo. Se você pegar realmente os estudos deles, se você pegar as práticas religiosas, a conduta e tudo mais, é uma das religiões mais impressionantes do mundo. É uma beleza monstruosa cerimônias dos judeus. Eu assisti. A musicalidade, a dança, a comida. É foda. Eu falo pra vocês. É uma das religiões mais impressionantes para aqueles que realmente são judeus e estão inseridos dentro do contexto. Tá? Mas infelizmente, ela derruba então os pilares do Kabbalah Center e desaba completamente o lugar. As crenças de Madonna não vacilaram. Ela voltava frequentemente a Israel a visitar e se apresentar, sem problema. O problema é que Israel não reconhece ela como uma judia, tá? Não reconhece ela como uma praticante oficial. Embora as autoridades locais, pelos textos que eu li, achem legal a Madonna ser uma representante, mas o povo não acha. Não acha. E tem texto dizendo isso, tá? Aí o que acontece? Ela, então, anula completamente a sua identidade. Embora ela tenha um conhecimento cabalístico dado por um estelionatário que prostituiu os ensinamentos judaicos, e a gente não sabe o que ela aprendeu, como ela aprendeu, e se realmente aprendeu de maneira correta, porque a gente não sabe, tá? Então ela se torna somente uma pessoa que chegou a um limite, e esse limite foi uma bela parede dizendo, cara, daqui agora você não vai passar mais. Porque ela vai ter que regredir todos os ensinamentos, voltar novamente atrás de um radicíssimo e falar, cara, eu aprendi isso. O cara vai olhar e vai falar, não, te garanto. Ele vai falar, não. Pode anular completamente tudo que você aprendeu. Ele vai zerar ela. Vai por mim. Eu já vi lama fazendo isso, tá? Então, essa é a história dela com a cabala, que todo mundo fica doido, se masturba vendo, ai, ela é cabalista, ai, ela é da minha organização, ela faz parte daqui da gente, ai, que legal, nossa, que maravilha, é sério, eu fico doido com isso.
Aqui no Wikipedia, que embora não seja uma fonte confiável, tem assim, textos e textos e textos muito curiosos falando sobre exatamente a busca espiritual dela, a questão do catolicismo, as opiniões religiosas da Madonna em outras interpretações, tá? Eu não sei qual é a fonte, se é confiável ou não, mas aqui deve realmente tratar sobre todos os aspectos de como ela entra nas religiões, compreende as religiões, vê o ponto fraco de algumas e demonstra então para as pessoas a sua forma dizendo, cara, essa religião tem pontos fracos assim. Quando ela passa então a utilizar dos símbolos judaicos e quando ela começa a mostrar a representação, ela pode estar demonstrando também o seu desagrado sobre algumas coisas que ela viu. Então ela pode ficar muito puta com essa comercialização do judaísmo visto pelo Kabbalah Center, de uma pessoa que traz então um conceito de autoajuda. Veja, essa figurinha aqui. Então ele vem para o Brasil para vender cursos e vender ali como transformar desafios em oportunidades de sucesso. Porra, você tá de brincadeira, entende? Então cara, é outro Greg da vida que vem para o Brasil dizendo, vim farmar aqui com o povo brasileiro. Eu vou atrás onde a Madonna foi, entendeu? A Madonna bate na porta, eu vou atrás. Esses caras é que são os foda. O judaísmo racídico, tá? Os racídicos são os caras mais místicos, os caras realmente que estudam, os caras que vão atrás, abrindo sempre os livros sagrados atrás de uma, sabe, de algo diferente, de práticas e tudo mais. Esses caras são ferrados. Esses caras é que as pessoas têm que se apoiar para realmente conseguir ser realmente um judeu ali praticante feroz, tá? Tá aqui, a viagem de Madonna a Israel provoca polêmica, tá? A recente passagem de Madonna por Israel gerou polêmica entre alguns judeus. A cantora, que ainda não se converteu ao judaísmo, tem se mostrado cada vez mais envolvida nos eventos religiosos, provocando incômodo. A cantora americana se encontrou com o presidente israelense, trocou presentes e tudo mais, tal, e participou de algumas conferências. Tinha junto as celebridades que fazem parte da Kabbalah Center, que a gente falou, e aí surgiu uma brincadeira falando que ela ia ser então a embaixadora do judaísmo, tá? Os judeus reclamavam, tá? Falaram que elas não querem o envolvimento da Madonna com a religião, tá? De ser contra uma não judia receber lições sobre Kabbalah. Tá aqui, tá? Então o líder Shalom Yeshiva diz ser contra uma judia não receber lições, quer dizer, uma não judia receber lições de Kabbalah. Segundo ele, até os judeus precisam se aprofundar muito nos ensinamentos religiosos antes de ter acesso aos segredos da Kabbalah. Ou seja, foi um estelionatário que deu aula para ela. Entende? Você não pode prostituir os ensinamentos, é o que eu falo para vocês, tá? Não se pode. Cara, é judeu, tá? Para receber todos os ensinamentos tem que ser judeu. Se você vê um cara com nome de italiano, vestido de judeu, cara, você sabe que esse cara é um estelionatário, é um golpista, Somente judeu representa o judaísmo, tá? Judeu. Jornal diz que Madonna deixou a Kabbalah pela Opus Dei. Isso foi em 2011, quando ela realmente se frustrou com a Kabbalah e passou a transitar, então, entre outras instituições, como a Opus Dei. Tá? Então aqui fala que o centro que ela recebeu a aula estão sendo investigados pelos Estados Unidos. Olha que loucura, olha que legal. Tá, os caras devem ter recebido uma trolha. E ela foi então para outras religiões. Ela não permaneceu só na Kabbalah, como o nosso querido rapaz que tem o nome de pomada para virilha foi e falou. Ela foi atrás de outras religiões. O que eu falo para vocês, de coração, cara, isso aqui é um jornal judaico. Eu passei aqui o tradutor, joguei o tradutor e peguei a informação. Acho que vocês podem fazer isso, sabe? É assim. Cara, deixa eu ver se é verdade, deixa eu ver qual que é a história dela com a Kabbalah, deixa eu ver qual que é a história dela com o simbolismo das religiões. Qualquer criança de 5, 6, 7 anos de idade faz isso. Acho que vocês podem fazer, sabe? Chamar ela de satânica e tudo mais, ela não é satânica. Não é, sabe? Isso é coisa do cristão. O cristão gosta de colocar apelido em coisas que ele desconhece, como o Satã. Não, o cara, ele mexe no nariz enquanto grava o vídeo. Isso é coisa do satanismo, ele é satânico.
Já fui chamado de satanista por um acéfalo, me chamou de satanista num podcast aí, falou que eu sou satanista. Eu dei risada, falo, pô, cara, eu sou budista, quem sabe um dia, se eu achar legal, né, quem sabe eu me torno um satânico. Não sei, por enquanto não, por enquanto eu tô bem no budismo, tá? Tenho muitos livros que chegaram hoje do Tibete pra mim, tá? Essa semana deve chegar mais coisa do Tibete pra mim, então assim, eu tô super tranquilo, tá? Aí chegaram já japamalas tibetanos, quem quiser entre em contato comigo, eu tô tranquilo. Mas assim, o que eu sinto muito pelas pessoas é entender realmente as coisas completamente invertidas. E para contribuir com isso, claramente, você tem esses canalhas que se perfazem dizendo que a Madonna faz parte do clã dele, que a Madonna ela é praticante da cabala do cara e tudo mais. Então tá bom, cara, sua cabala é de um estelionatário. Sim, sua cabala é de um estelionatário. Se a cabala da Madonna, a Madonna tava lá, o cara foi... tá sendo investigado pela polícia nos Estados Unidos porque realmente é um criminoso. Não foi reconhecido mais, foi um excomungado. Então sua cabala é uma mentira. E é isso que eu falo para as pessoas, tá? De novo, ela não é satânica, ela simplesmente pega as expressões dos símbolos das religiões e monta o seu espetáculo ali de uma maneira parecendo uma missa negra vista pela própria Catherine de Médici na Idade Média dentro da igreja, a ordem dos padres, dos bispos e dos papas, tá? A gente tem isso no canal? Temos. Para vocês lerem sobre isso, as missas negras, elas se encontram no podcast publicado aqui no canal chamado O Diabo Revelado. Lá tem a história da Catherine de Médici e como aconteciam essas missas negras, o que a Madonna simboliza nos seus shows. Puta, tá aqui no canal, cara, é só procurar. De coração, é só procurar, tá? Então é isso. Se você vê um cara com nome de pomada para virilha falando que a Madonna faz parte do clã dele e que realmente ela ali é a cabala dele e tudo mais, sinto, é uma cabala de um estelionatário. A Madonna recebeu um ensinamento falso, um ensinamento que não tem veracidade. A cabala que ela recebeu é questionável pelos próprios líderes do judaísmo quando ela foi, então, para Israel. Os caras falaram, você não representa a cabala, você não recebeu os ensinamentos da cabala. O que você recebeu foi um golpista. E é isso. Cara, que absurdo. É como desmontar um brasileiro que tem nome, tem um apelido, então, de pomada para virilha. É sério. Um texto. Você desmonta o cara. É isso, tá, gente? Cabala é para judeu. Se você não é judeu, você não faz cabala, você não aprende cabala, tá? Mantenha-se na sua religião. Se sua religião não atende às suas necessidades, se você tem mais curiosidade sobre a religião alheia, se converta. Se converta. Não seja um idiota. Tá? Não existe a universalidade, o universalismo de religiões. Não existe. Se você quer aprender o judaísmo, se converta ao judaísmo. Se você quer aprender o budismo, vai ter que ir até um templo budista, receber os ensinamentos da lama, anular completamente suas crenças e se tornar então um praticante budista, como eu fiz. Se você quer aprender sobre o islamismo, vai ter que frequentar então muitos lugares dentro do islamismo e convencê-los de que você realmente quer se converter. Tá? Essas são as religiões mais tradicionais e que merecem respeito. O resto, você não precisa fazer nada. Tá? O resto é só, você bate na porta e fala, queria participar aqui do evento. Claro, adentra. Tá? Tradicional não permite pessoas que são estranhas. Sério mesmo. Tá? Então é isso. Eu agradeço de coração. Eu realmente coloco muitos adjetivos, coloco muitos adendos, mas, cara, assim, eu quero o melhor para vocês. Não parece, né? Alguns falam, não parece. Eu quero o melhor para vocês. E, assim, o que é melhor para mim, eu reparto para vocês. Esse é o budismo. Então, assim, quando eu falo para vocês, siga um caminho que eu estou falando, eu com docência e ensino religioso, terminando teologia e ciências da religião, para depois ficar 100% só nos estudos de neurociência, em psicologia, tem um monte de curso legal que eu já vi de pós-graduação, tá? Para poder trabalhar diretamente com os tratamentos complementares que nós oferecemos, é algo assustador. Eu devo ter matéria aqui para 5, 6 anos fácil só em pós-graduação, tá?
Tudo isso já está em pipeline aqui para poder fazer. Terminando um, já começa o outro. Então é isso. Eu quero o melhor para vocês. Tá? Fiquem longe de estelionatários, fiquem longe de golpistas, fiquem longe desses peixinhos que ficam atrás do peixe maior para comer resto. Fiquem longe desses caras, tá bom? De novo, a Madonna caiu num golpe e esses caras que estão indo atrás da Madonna falam que eles também seguem a mesma cabala da Madonna, então eles são golpistas, tá? O Cabala Center dela é, infelizmente, um golpe, qual não é reconhecido, o cara é um excomungado e, infelizmente, a Madonna aprendeu uma cabala enviesada. De coração, como desmontar um discurso com um único texto num jornal judaico. Bom, é isso. Agradeço de coração a todos vocês. Obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Sou licenciado nacional e internacionalmente por um instituto que me habilita, me capacita para que eu possa atendê-los por meio das técnicas complementares. Ou seja, nós não substituímos a medicina, nós complementamos, ok? Complementamos os tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. Para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das terapias complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation, PayPal, seja membro, valeu. Os 3 encontram aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Para aqueles que querem ajudar o canal, então, estão aqui os links e mais o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.